Os signos astrológicos de Geoffrey Beauchamp. As lâminas que esse grande artista deixou deve ser lida como as lâminas do tarô. Há muito simbolismo e verdades ocultas dentro da sua arte. Geoffrey foi um iluminado em sua época, e é triste saber que existem pessoas ilustres, pessoas que realmente canalizam a verdade, mas a verdade não é aceita aqui. A sua verdade morre junto com a sua imagem. Geoffrey é muito conhecido entre os gnósticos, samaelitas. Sempre tínhamos quadros, livros com artes desse ímpar iluminado. E ele não é falado em outras escolas. É bem difícil alguém conhecer algo sobre Geoffrey. A gnose se apoderou de suas artes e a explica muito bem. Ele tem uma gama de trabalhos que não só liga ao zodíaco, mas Geoffrey tinha um conhecimento que há na gnose, por isso a gnose o aprovou e trouxe ao seu seio, que cada constelação possui um templo-coração, como nós temos o nosso no meio do peito. Ali, no centro, está a inteligência de cada coisa que existe. Geoffrey compreendia as constelações zodiacais e todas as outras de uma forma diferente de um humano comum e corrente. Geoffrey se desdobrava em consciência e entrava dentro desses templos. Lá ele teve suas visões, os arquétipos que remontam o que é o signo. Signo vem do latim sigma e é símbolo, senha para alguma coisa. Não é o valor, mas é o que transfere o ser até a sua origem. Cada templo possui uma configuração. Imagens voláteis caracterizam o que é a tendência astrológica para um ser que vem evoluir. O ser humano, como é dito em outros vídeos meus, ele ainda é muito ligado ao reino animal. Ele está se transformando. É um animal que está em direção a ser humano, para depois, muito após dele assimilar o humano em si e bem viver o humano, essa experiência, ele se tornar um com a divindade. Só que enquanto ele tem personalidade, ele vem com registros. Apenas os deuses não têm registros, então não tem karma. Os seres abaixo da divindade, que são ela mesma, porém inconsciente, somos nós e os outros reinos, eles vêm com marcas, com atavismos do passado. Toda mônada passa pelo cinturão zodiacal e se instala por um tempo, um período, adquirindo nuances daquilo que suas ex-personalidades acumularam. Isso se chama nidanas, que será exposta a trabalho mais tarde, em corpos. Mais precisamente em torno do centro do chakra cardíaco. Ali está toda a nossa história, ou histórico evolutivo. Por exemplo, você vai nascer numa data. Aquela data tem um mapeamento lá no firmamento. Você nasce nessa data não é por acaso. Por isso que tem pessoas que não nascem e outras que nascem mesmo de forma forçada. Aquelas gravidez indesejadas, como se diz, né? Acidentais. Porque essa pessoa tem que vir para resolver aquilo que está para ser resolvido. Então, o signo que você tem, independente de qual for, traz
ao mesmo tempo, uma influência para evolução, vamos dizer, um impulso, como um alavancar para você modificar tudo em ti, ou você simplesmente se mergulhar na tendência do signo e você levar para outra vida em outro signo, você viver duplos karmas. Percebam bem isso, que não é apenas uma jogatina, uma conversa fiada de astrologia de feira. Essas que são vendidas, né, de forma cara, dando soluções baratas. Como todas essas técnicas modernas, né, ainda gerando modismos. E o conhecimento não pode ser moda, jamais. Ele é sempre. Então se fada uma tendência de momento. Jofra compreendia isso. Vamos passar para a primeira lâmina. Aqui, Jofra, na alfa do signo de Áries, na constelação, ele entra em consciência ali e percebe que o signo de Áries ele vem para impulso. É a criança cósmica. A criança cósmica, ela não está seguindo leis. Ela está vivendo o momento. Ela é abstrata. Esse signo é ligado ao elemento fogo. Vamos falar um pouco dos elementos. Veja aqui na Terra, o fogo, ele a tudo ilumina. Ele tanto destrói como ele faz tudo florescer. Vejamos pelos raios do sol. Mas ao mesmo tempo é o elemento que mais queremos distância. Então os signos do fogo, eles têm uma certa dificuldade com encontrar parcerias. As pessoas não querem estar perto deles, salvo quando não são do mesmo elemento. O fogo, apesar de iluminar, ele tem um fator transformativo que assusta as criaturas com estruturas. Aqueles mais apegados não se derão muito confortavelmente com a proximidade de um signo ígneo, porque ele sempre tenderá a desconstruir. Então, o fogo, ele, por ele mesmo, atrai e afasta. Quando você realmente sente a energia do fogo, você quer se afastar. Mas, enquanto ele está longe, ele atrai e ilumina. E você se encanta, até ele mostrar realmente o que é. Então, o signo de Áries, sendo o primeiro, ele veio apenas para estimular iniciativas, motivações. Mas ele não deve usar de arrogância, de autoritarismo, porque ele, nesse signo, é a reencarnação de pessoas que ou foram autoritárias ou foram muito submissas, agora não sabe lidar com a autoridade. E há muita autoridade no ariano, que rege a cabeça, que talvez ele, por ser muito energético, não vai conseguir colocar em pauta a mesa de forma bem servida para que todos possam absorver. Signo de Touro, o que Jofra vê? Touro é signo da Terra. Perceba que o signo da Terra, ele quer firmeza. Ele é naturalmente conservador. Ele é tradicionalista. Mas será que ele veio para fazer novamente os erros do passado? Colocando regras, disciplinas e não sendo claro? O signo da Terra é o que mais tem dificuldade de ser clara. Perceba o elemento Terra. Todos estão grudados nele. Veja pelo próprio planeta. O signo da Terra, na sua parte negativa, como o signo do fogo, eu citei Áries, que ele quer passar por cima sob qualquer circunstância, custe o que custar, e provar, só que ele prova de forma agressiva. Já o taurino, ele é o passivo. Sempre temos um signo ativo e um passivo. Perceba. O touro,
também está ligado muito à garganta. Então perceba que a garganta é por onde entra o alimento. Então, sendo já um signo da Terra e ainda um alfa dos signos da Terra, o mais agitado entre eles, ele costuma acumular conhecimento e ser muito metódico e incorrigível. Assim como o primeiro signo, só que o primeiro signo expõe, o segundo retém. Então, o que o taurino vem fazer aqui? Ele vem mostrar um pouco de calma. Ele não deveria vir aqui tentar, de formas às vezes improcedentes, raciocinar tudo, razoabilizar tudo. Porque é o seguinte, o ser humano não para na mente. O ser humano, para deixar de ser humano e evoluir, ele tem que ir algo mais. Não é citando livros, não é, né? Até esse signo é muito ligado à literatura, ao academicismo. Então, o signo está dizendo o que você não deve fazer. Essa passividade dessa pessoa andando sob o costado de uma vaca, seguindo a manada. Signo de Gêmeos. Novamente um signo ativo, comunicativo e muito ativo fisicamente. O que ele deveria fazer aqui? Na verdade, ele pega esse polo, aqui vemos uma mulher e um homem, os arquétipos da polaridade dos gêneros humanos. Ele acaba tendo um preconceito que não deveria ter. Se é mulher, compete com todas as mulheres, verbalmente. Se é homem, compete com todos os homens, quer dar a última palavra. Então isso é o sinal do que não deve ser. São pessoas que estão fadadas à fofoca, a falácias. Como o touro antes estava fadado, talvez em outro signo, a acumular. Agora vem aqui cheio e não consegue expressar. Câncer. O câncer é um signo muito passivo e ele está ligado muito ainda a uma questão lunar antiga. Aquilo de seguir instintos. Como os animais que povoaram a Lua foi devastada, se tornaram os humanoides hoje que somos nós aqui. Esse animal lunar está dentro de nós, tanto é que somos regidos ainda pela Lua, mesmo não estando mais sob a Lua. E esse signo ele é muito disso, do sentimental. Ele se quebra por dentro muito facilmente, como um cristal. Então ele se vende muito fácil, ele não tem uma segurança interna e acaba vivendo de puras emoções, e emoções desqualificadas, o que não deveria ser. O canceriano deveria vir aqui, como o gemiano, vir falar, comunicar a verdade, arautos, mensageiros. Já o canceriano era para trazer a boa emoção, o alto astral, o que não acontece. É um signo que está sempre mergulhado em emoções densas, apegos, e acaba estragando o próprio astral que o conduziu até aqui. Leão. Leão era para trazer o contexto solar, aquela coisa do signo do fogo de estimular. Só que o leão acaba ficando com o peito, né, para fora, e inclusive o seu molde humano, perceba os leoninos, eles caminham com o peito chegando antes, diferente do ariano, primeiro signo, que a cabeça parece chegar antes nos ambientes e dá uma conotação que essa pessoa está sempre atacando, como o animal o arquétipo que representa. O leão é a mesma coisa, só que daí agora é o peito estufado, a questão do orgulho. O leonino não deixa você falar, ele quer rosnar mais alto e ser o leão alfa. Virgem. Virgem, visto pela consciência de Jofra,
Na verdade, ele usou o olho de Dagma, que é o que a gente chama aqui no Ocidente de terceiro olho. Ele vê Virgem como um organizado doentio, em seu aspecto negativo. É aquele que está sempre colocando numerações, rótulos nas coisas e nas pessoas. Essa é a função de você vir sob o signo de Virgem? Não. O signo de Virgem veio para organizar o conhecimento e selecionar de forma inteligente, desapegada e não preconceituosa. O signo de Virgem, ele, no seu aspecto negativo, ele mantém muito uma rotina que talvez esteja sendo a sua ruína. De querer tudo certo, de que todo mundo fale o que ele quer ouvir. Mas na hora dele ser ativo, ele acaba desmerecendo os outros, coisa que ele não aceitaria para ele mesmo. Libra. Libra, Jofra vê em constante desequilíbrio. Não é uma balança justa. O Libra, ele se apega muito na imagem, no peso e medida, nas condições sociais. Está confortável para ele, e não deveria ser. O Libra é aquele que veio, em seu aspecto positivo, para que essa Nidana se torne Skanda, veio equilibrar, veio entender a forma, veio entender os valores e não extrapolar. Mas o ser humano está perdido em si mesmo e o zodíaco vem para afirmar o que há de desajuste. Escorpião. Escorpião, em seu aspecto negativo, Jofra vê como um perfeito libidinoso. Vê erotismo em tudo. Não deveria ser. Muito propenso à promiscuidade, de não ser fiel aos seus tratados, aos seus acordos. Então ele usa apenas a sua parte, vamos dizer, instintiva da sexualidade. Ele realmente faz qualquer coisa em seu aspecto negativo para ter a sua saciação feita, quando o desejo fala mais alto, no escorpiano ou escorpiana. Mas o que ele veio realmente fazer aqui? Veja a águia ali em cima. Elevar essa sexualidade, né? Os valores kundalínicos, a serpente de poder. Vir linkar as pessoas a essa serpente emplumada, Quetzalcoatl, e não ficar rastejando como um aracnoide, dando ferroadas por aí. Nem ferroadas em todos os aspectos, na forma de se expressar e também na sua intimidade. Tanto que o bichinho, o escorpião na natureza, se você o acuá-lo, ele desfere sobre seu próprio costado o seu próprio veneno. Sagitário. Sagitário, Jofra vê, que inclusive era o signo de Jofra Boschar, ele foi muito sincero e disse que tudo relacionado ao sagitariano parece ser ligado ao cavalo, a pataços. O sagitariano parece não conseguir bem se expressar, mostrando até certa inveja das conquistas alheias. E muito irônico, muito dissimulado, né? Ele não consegue ser claro, mas está sempre debochando e ofendendo. Parece estar sempre pisoteando por cima dos demais, sendo que ele deveria era conduzir, como diz aqui o símbolo na lâmina, conduzir como um rei luciférico as pessoas a se ligar à essência, à chama trina, ao Cristo. Capricórnio. Capricórnio aqui é visto sobre uma pontiaguda rocha, muito apegado aos valores materiais e também muito pomposo, muito ligado à questão da vaidade. Ele se preocupa muito com a sua imagem. E o capricorniano, na verdade, veio para
abrir caminhos de forma pacífica entre os campos. Ele é o capre. Ele é aquele que puxa o Senhor. O próprio carneiro tem um simbolismo lá no cristianismo em que Jesus pega e monta nele e sai da cidade santa. O que representa isso? Jesus está acima de qualquer apego. E esse signo é extremamente apegado em seu aspecto inferior. Aquário. Aquário deveria ser um ser que desmistifica a tudo. Estamos na era, inclusive, de Aquário, e Aquário é dito como conhecimento vitrinoso. Imagine a vidraça do Aquário. Você enxerga por dentro. Só que o Aquário, ele é receptáculo. Ele deveria receber tudo o que é de bom da era de peixes, tanto que os peixes ficam condicionados ali. Só que ele não passa de uma estrutura estática e que se rompe na primeira pressão da água. Muito agressivo muitas vezes. Mas Aquário não. Aquário veio para, inclusive, como diz o símbolo, trazer a morte psíquica. Explicar que nada é permanente. Trazer a eternidade para a compreensão humana. Mas isso não acontece. Acaba se encapsulando em si mesmo, em suas vidraças, e se torna um ser arrogante. Peixes. Peixes deveria de ser tão pacífico e tão passivo. Ele parece estar sempre por baixo e boiando, levado pelas marés. Peixe nada, às vezes boia. E essa passividade é de pessoas que procrastinavam lá para trás. Como o aquariano, também foi pessoas ligadas à política, que agora vem encapsulado, são seres muito individualistas, e ficam ali dentro daquelas suas vidraças e não percebe, por exemplo, um sentimento pisciniano. Isso seria descartado para eles, enquanto o pisciniano suportaria todas as agressões sem se defender, como um peixe que morre pela boca. Paz reverencial a todos.